Vamos abrir nossas Bíblias aí em Efésios, capítulo 5. Efésios 5. A partir do verso 15, nós vamos ler o verso 15, 16 e 17. Efésios, capítulo 5, a partir do verso 15. Se você achou, deixe sua Bíblia aberta. Eu não posso deixar de compartilhar a visão que Deus tem nos dado como igreja e como ministério. Eu sempre digo que todos nós, enquanto ministério, me refiro a todas as igrejas cristãs, elas têm uma missão da parte de Deus, um propósito da parte de Deus, que é, acima de tudo, levar a palavra para o mundo perdido, é compartilhar a verdade do reino, as boas novas do Evangelho de Deus. Agora, cada igreja, cada ministério, ela vai ter da parte de Deus a maneira, a forma mais adequada de cumprir essa missão. Então, nós temos uma mesma identidade, independente do ministério, mas em se tratando de igreja, Deus vai escolher formas específicas pelas quais cada igreja ela vai cumprir essa tarefa de ir e pregar o Evangelho, ir e fazer discípulos. E a Sal e Luz, ela, desde o ano passado, nós temos abraçado uma visão chamada de modelo de discipulado apostólico. Modelo de discipulado apostólico é uma visão que, basicamente, tenta resgatar os princípios, os valores do Novo Testamento, que, por força histórica, por força da tradição, a igreja havia perdido. Princípios fundamentais, princípios elementares, mas que ficavam em segundo plano diante da força das denominações, diante da força das tradições e, por que não dizer, das nossas santas tradições evangélicas também, porque, em linhas gerais, nós também trazemos conosco. E o modelo de discipulado apostólico foi uma visão trazida por Deus ao pastor Abe Uber, ele que era pastor da Igreja da Paz em Santarém, hoje ele é pastor da Igreja da Paz em Fortaleza, e é um homem que Deus tem usado para compartilhar essa visão com muitas igrejas, não apenas no Brasil, mas no mundo. Grandes líderes de diferentes denominações têm se sentido atraídos por esse modelo de discipulado apostólico. É verdade que algumas pessoas se chegam ao MDA, esse modelo de discipulado, porque, de fato, é um modelo que traz muito crescimento, não apenas do ponto de vista interno, né? Não é apenas um crescimento em maturidade para a igreja, mas também um crescimento numérico. E aí algumas pessoas ficam tão entusiasmadas com esse crescimento numérico que pensam assim, eu vou aplicar esse modelo e vai dar certo aqui porque está dando certo lá. Mas a grande verdade é que o MDA não é um modelo para fazer crescer a igreja. O MDA são princípios, ele traz princípios bíblicos do Novo Testamento que haviam sido perdidos e que tem demonstrado que podem e devem ser vividos na prática. Então, uma das coisas que é fundamental na visão do modelo de discipulado apostólico é o nosso TSD. Por exemplo, tempo a sós com Deus. Ninguém pode abrir mão de ter diariamente um tempo a sós com Deus. O resgate da igreja se reunindo nas casas, nos lares, isso também é fundamental.
Já foi esse tempo da gente ter cristãos que se reúnem apenas no domingo à noite, né? Uma vez por semana, para recarregar as baterias e passar uma semana aí, para encontrar com Deus novamente domingo que vem, né? E a igreja do Novo Testamento, ela vivia essa dinâmica, não apenas nas grandes celebrações, mas como também nas casas, nos lares, construindo relacionamentos. Eu vou dar um exemplo do quanto isso é importante. Recentemente, eu me deparei com uma pessoa que se disse cristão, se apresentou como um ministro, e numa conversa, num café da manhã, ele me falou a respeito do seu trabalho, do que desenvolvia, e eu confesso que eu fiquei interessado, né, por conhecer mais, e enfim, nós trocamos contato, mas desde que eu aprendi esse princípio do relacional antes do ministerial, eu tenho adotado essa prática. E eu entrei em contato com essa pessoa, que se dizia um ministro e tal, e eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, hoje à noite eu tenho uma reunião na minha casa, uma célula na minha casa, um pequeno grupo, vamos lá para a gente estar junto, para a gente compartilhar da palavra, enfim, para que antes de qualquer pessoa vir aqui assumir esse púlpito, eu possa pelo menos conhecer um mínimo, né? Tendo um contato mais próximo. E essa pessoa não foi. E aí na outra semana eu lembrei novamente, disse, irmão, hoje é o dia do grupo lá em casa, dê uma passadinha lá e tal, e inventou uma desculpa. E depois eu mandei uma mensagem e nunca apareceu. Até que, recentemente, eu descobri que essa pessoa, na verdade, vive uma vida dupla. Vive em dupla personalidade. É uma coisa na igreja, mas outra coisa completamente diferente no mundo, um péssimo testemunho. Quem está perto não reconhece Cristo na vida dessa pessoa. Então veja como é importante, porque o que é que a palavra diz? 1 João 1,7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quem é da luz, vem para a luz, a fim de que se perceba que as suas obras são feitas na luz. Mas quem não é da luz, foge da luz. E isso é só um exemplo para mostrar o quanto esses princípios eles são essenciais para uma vida cristã real, fatual. Chega da gente ter convertidos na igreja, mas que não vivem segundo o padrão da sã doutrina. E a palavra de Deus nessa noite tem a ver, inclusive, com o que o MDA tem produzido na minha própria vida. Eu não quero render créditos ao MDA, porque na verdade esses são princípios que sempre estiveram aqui no Novo Testamento, mas eu confesso a você, depois de tantos anos de igreja, depois de tantos anos vendo as mesmas coisas, embora um retorno aos princípios do Novo Testamento sempre fosse um desejo, eu cheguei a um tempo no meu ministério em que eu não acreditava que fosse possível vivermos tão próximos da realidade da igreja primitiva. Mas hoje, se existe algum mérito em relação ao modelo de discipulado apostólico, é a de devolver a esperança de que sim, é possível a gente ter uma geração não apenas de convertidos, mas de verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. De gente que vive conforme os princípios fundamentais da palavra de Deus e que serão capazes de reproduzir, a partir de suas próprias vidas, esse mesmo padrão de discipulado na vida de outras pessoas. Amém? Quantos de nós não têm visto aí, nesses dias, a perseguição
e as atrocidades que têm sido cometidas aos cristãos em vários países extremistas do mundo. E a gente se depara com a realidade daquela e fica imaginando, poxa, que evangelho é o meu, né? Ainda mais quando a gente fala tanto em discipulado. Eu estava dizendo aqui, compartilhando quinta-feira, que diante da realidade, da resignação com que aqueles irmãos enfrentam a morte por causa de sua fé, o nosso discipulado parece de se piada, né? De se piada porque por qualquer coisa o camarada deixa de vir à igreja, por qualquer coisa se magoa, por qualquer coisa não quer mais servir, por qualquer coisa faz biquinho. E a gente vê que cristãos como a gente, numa realidade completamente distante da que nós vivemos, estão ali, de fato como ovelhas, né, mudas, entregue nas mãos de tosqueadores, mas mesmo diante da morte, eles não abrem mão de sua convicção de fé, não abrem mão de confessar o nome do Filho de Deus que os resgatou, que os salvou. E nós precisamos urgentemente repensar a nossa posição, porque, irmãos, tudo nos é favorável, sabe? Aqui, no lugar onde nós vivemos, no Brasil, em relação à pregação do Evangelho, ao testemunho do Evangelho, ao serviço cristão, os ventos estão absolutamente ao nosso favor. E a gente parece que está marcando bobeira, perdendo tempo com coisas fúteis, com coisas que já deveriam ter sido colocadas de lado. Mas eu creio que é um novo tempo para nós também. Todas essas coisas, elas vêm cooperar conjuntamente para o nosso bem, porque nós fomos chamados segundo um propósito de Deus. Você não está aqui por acaso. Se você está aqui nessa noite é porque Deus tem um propósito com você, Deus tem insistido com você, e eu me atrevo a profetizar que Deus vai completar essa obra na sua vida, assim como eu creio que Ele vai completar na minha também. Amém? Mas nessa noite, com base em Efésios capítulo 5, a partir do verso 15, eu quero trazer uma palavra muito básica, mas eu sei que muitas vezes é exatamente esse básico, é exatamente o trivial que nos faz tropeçar em alguma área e nos impedem de frutificarmos como Deus gostaria que frutificássemos. E eu quero falar sobre prioridades no reino de Deus. 4 coisas elementares e em que posição, em que grau de prioridade essas coisas precisam estar, para que a gente tenha uma vida cristã de fato equilibrada. E assim a gente possa estar trazendo um bom testemunho para o Evangelho e para o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos lá, Efésios capítulo 5, a partir do verso 15, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Eu vou repetir só essa última frase. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos aí, curve a sua cabeça. Paizinho querido, Deus amado, santo, Deus, diante da tua grandeza, nós não somos nada, Senhor. Diante da tua sabedoria, diante da tua perfeição, diante de todo o teu conhecimento, a tua eternidade, Pai, diante do teu poder, nós não representamos nada, Pai. Não fosse o teu próprio interesse por nós, não fosse o teu amor por nós, não fosse as expectativas que o Senhor tem ao nosso respeito,
ao ponto de entregar o teu próprio filho na cruz para morrer em nosso lugar, para levar um pecado que era nosso, uma culpa que era nossa, uma maldição e uma condenação que nos pertencia. Tudo isso o teu filho sofreu em nosso lugar, para que nós tivéssemos a nossa realidade transformada, Deus, mudada, para que pudéssemos agora não apenas vivermos, mas vivermos para aquele, em função daquele que por nós morreu. Ó Espírito Santo de Deus, vem falar conosco nessa noite, como tu sabes, e só tu sabes fazer. Nos ensina nessa noite, nos guia, nos edifica, Senhor, nos comissiona. Nós queremos sair daqui ainda mais conscientes de que fazemos parte da tua realidade, porque nós fomos comprados por um bom preço, Senhor, e a nossa vida não nos pertence mais, pertence a ti, Senhor. E que em nome de Jesus o nosso coração dê uma resposta satisfatória a ti, Senhor, que és digno de nos receber como oferta inteira, total. No nome de Jesus é que nós te oramos, com grande expectativa de que assim será, Pai. Amém e amém. Amém, irmãos. É muito comum nós encontrarmos no contexto de muitas pessoas diferentes graus de desordem. É mais comum do que a gente imagina. É difícil a gente ver isso num ambiente como esse, de igreja, né? Onde a gente toma banho, se ajeita, bota uma roupinha mais ou menos, se perfuma. Todos nós já estamos familiarizados com os jargões evangélicos, né? Paz do Senhor. Aqui a gente não tem isso tão enraizado, mas e aí, beleza, tudo bem, tudo na paz. Mas, enfim, é muito fácil a gente aparentar uma realidade que não corresponde àquela que nós vivemos no nosso dia a dia. Tanto com Deus, quanto na família, como no estudo, no trabalho, e às vezes até conosco mesmo. Muitas vezes a realidade de muita gente é uma realidade de confusão, é uma realidade de desordem, é uma realidade de, por que não dizer, bagunça em algumas áreas da vida, e alguns chegam a ter essa realidade em praticamente todas as áreas da vida. Como é que eu sei disso? Porque eu vivi isso. Em algumas áreas da minha vida, eu ainda me vejo precisando de ajuda. Ainda me vejo precisando submeter a Deus algumas coisas. Que ainda, não sei se por força da história ou da cultura, eu ainda não consegui submeter, mas eu sei. Quando eu cheguei para Jesus, minha vida era uma desordem só. Era um descontrole só. E é importante lembrar que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Mas às vezes não é essa a realidade que nós encontramos em muitas pessoas. É confusão mental, confusão emocional, confusão financeira, confusão nos relacionamentos. É uma instabilidade em todos os níveis. Talvez você não se sinta, ou alguns de vocês, não se sintam assim tão mal na fita, né? Eu não sou tão desorganizado assim, mas ainda assim nós precisamos entender que quando nós pensamos em Deus e no seu reino, no seu governo, existe uma escala de prioridades que precisam ser respeitadas, para que a gente possa, primeiro, estar bem com Deus. É impossível a gente se encontrar bem com o Senhor quando a gente não sabe quais são qual é a escala de prioridades do seu reino, e quando nós vivemos de acordo com essas prioridades. É impossível. Muitas vezes a gente está pedindo a Deus que mude a nossa vida, que mude a nossa história, que mude a nossa sorte. A gente entra e sai de semana a semana querendo que alguma coisa aconteça para mudar a nossa realidade.
E quando na realidade Deus está esperando de nós um posicionamento em relação às prioridades que Ele já estabeleceu. Por mais que pareçam elementares, é exatamente nesse ponto onde muita gente não consegue ver um crescimento em sua própria vida, não consegue ir adiante, não consegue ver um desenvolvimento. E hoje à noite eu quero falar exatamente sobre isso. Como é que nós podemos ordenar a nossa vida de acordo com aquilo que Deus pensa, de acordo com aquilo que Deus espera, colocando cada coisa no seu lugar, tendo as primeiras coisas como as mais importantes. E aí não adianta você esperar do seu cônjuge uma mudança. Não adianta você esperar do seu pai, da sua mãe, você que é pai, esperar do filho uma mudança. Se você, em primeiro lugar, não tiver disposto a olhar para si mesmo, cuidar de si mesmo. Paulo dá um conselho falando a Timóteo, ele diz: olha, Timóteo, cuida de ti mesmo e da sã doutrina. Provérbios vai dizer que sobre tudo o que nós devemos guardar, em primeiro lugar tem que vir o nosso coração, porque é dele que procede as fontes da vida. O Senhor Jesus, escrevendo em Mateus, ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso que, primeiro ponto, a coisa mais importante na minha vida cristã, na sua vida cristã, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Em primeiro lugar, tem que vir a pessoa de Deus, o nosso relacionamento com Deus. Aí você pode dizer assim: mas pastor, olha, eu estou na igreja há 8 anos, 7 anos, eu tenho praticamente o tempo de vida dessa igreja. E eu já sei disso, eu já ouvi sobre isso. E aqui e acolá alguém está falando a respeito disso, eu já estou cansado de saber. Mas a questão crucial aqui, irmãos, não é o quanto você sabe disso, é como você tem praticado isso. Isso é que é mais importante. Quando a gente diz assim que Deus precisa estar em primeiro lugar, a pergunta que eu tenho de fazer para mim mesmo é: como é que eu tenho colocado Deus em primeiro lugar? Deus tem de fato um lugar de primazia no seu tempo? Deus tem um lugar de primazia no seu dia? Porque a presença de Deus é algo para se buscar diariamente. E não adianta se conformar com essa história de que, eu já tentei, eu até já tentei ter o meu TSD, o meu tempo a sós com Deus, eu já tentei ter uma rotina de busca para a presença de Deus, mas olha, comigo Deus não fala assim, Deus fala muito mais comigo através da música. Então eu pego meu carro, ligo meu som e vou lá e estou adorando, e ali eu já estou na presença de Deus, e ali é meu tempo a sós com Deus. Mas não, meu irmão, não é assim que funciona. Eu sei que Deus vai falar de formas diferentes para diferentes pessoas. Ele conhece a nossa individualidade, nossa pessoalidade. Eu creio piamente de que Deus fala com uma linguagem exclusiva para cada um de nós. O jeito que Deus trata com Alvima é diferente do jeito que Deus vai tratar com Carol, que é diferente do jeito que vai tratar com Leandro. Inclusive a linguagem é diferente. Eu tinha um colega de seminário, Mário Grempel, o cara era doutor em biologia e um teólogo e um cara extremamente preparado, um senhor já de idade, alemão. E eu achava engraçado porque ele dizia assim: às vezes eu estou no meu tempo a sós com Deus e eu posso ouvir Deus dizer: seu cretino, você não sabe de nada. E eu vendo aquele cara com tanta experiência de vida, com tanto conhecimento, reconhecer que Deus às vezes precisava bater forte, né? E Deus,
na minha relação com Ele, eu sei que Ele usa expressões que jamais usaria com alguns de vocês. Porque Deus é assim mesmo. Mas é exatamente por isso que o nosso tempo a sós com Deus precisa ser, de fato, um tempo de exclusividade para Ele. É um tempo onde a gente precisa parar tudo para estar sozinho com Deus. E não há absolutamente nada que mereça ocupar na nossa vida esse primeiro lugar que a Deus pertence. Olha, Marcos capítulo 12, queria que você abrisse comigo aí, Marcos capítulo 12, a partir do verso 28. Eu não vou esperar muito para você abrir, porque eu não quero me estender demais. Mas Marcos capítulo 12, 28. Diz assim: aproximou-se dele um dos escribas que os ouvia discutir, e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhes: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o primeiro é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E não há outro mandamento maior do que esse. Quer dizer, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força, é colocá-lo em primeiro lugar nas nossas vidas. É a gente saber que, independente do dia que nós vamos ter, nós precisamos separar uma parte muito especial, uma parte excelente desse tempo para Deus. Aconteça o que acontecer, eu preciso priorizar o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento diário com Ele. Tempo para estar sozinho, orando. Orar tem a ver com o que eu exponho para Deus, com o que eu falo. Não apenas com o que eu peço, mas com as coisas que eu sinto, com as coisas que eu vivo. De falar da minha própria realidade sem medo de errar, porque Ele é o meu Pai. É exatamente aí onde a Bíblia diz que nós não sabemos nem orar de maneira adequada. Mas com o auxílio do Espírito Santo eu posso abrir o meu coração e saber que o meu Pai lê o que está no meu coração antes mesmo que a palavra chegue à minha boca. Mas Deus tem prazer em ouvir a nossa voz. Tempo com a palavra de Deus. Tempo para ler e não apenas ler, meditar na palavra. Davi vai dizer no Salmo 1 que aquele que teme ao Senhor, ele medita nessa lei de dia e de noite. Quer dizer, ao acordar, ele tem um tempo com a palavra. Antes de dormir, ele tem um tempo com a palavra. E não há desculpa, irmãos. Enquanto Deus não for prioridade na nossa vida, muita coisa vai deixar de acontecer. E muita coisa que deveria mudar vai permanecer exatamente como está. Porque Deus é exatamente esse poder que nós precisamos para transformar a nossa vida na realidade que Ele deseja. Ele tem que estar acima do cônjuge. Deus tem que estar acima dos filhos. Isso pode parecer uma palavra muito pesada, muito dura, mas essa é uma realidade que precisa ser prática na nossa vida. Deus tem que estar acima de tudo. Absolutamente tudo, inclusive de nós mesmos. Ele tem que ser o primeiro. Isso não quer dizer que não vai haver espaço para outras coisas na nossa vida, porque Deus é tão Pai, Ele é tão generoso, que Ele nos permite sim, que vivamos outras coisas, que tenhamos outras coisas. Mas o primeiro lugar em nosso coração é inegociável. Ou Deus é o primeiro lugar na nossa vida, ou Ele não é nada.
Com Deus é tudo ou nada. Ou vai ou racha, é 8 ou 80. Ou é ou não é. História de vir para a igreja, porque eu estou procurando o caminho do bem, eu sou evangélico, eu sou lá do pastor Rômulo. Isso não significa muita coisa, irmãos. Se Deus de fato não ocupar o primeiro lugar em nossos corações. Segunda coisa, família. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Porque por falta de orientação, eu quebrei esse princípio. Para você entender um pouco do que aconteceu comigo. Antes de me converter, eu me via como alguém que não tinha nada. Nada. Eu estava tão cego, tão perdido, tão morto no mundo em que eu vivia, que a minha vida não tinha valor. A vida das outras pessoas ao meu redor não tinha valor. E quando eu fui para Jesus, eu encontrei nele a grande razão da minha existência. E eu coloquei Jesus como esse grande ideal da minha vida e, consequentemente, o ministério como a razão ou a função pela qual eu deveria viver. Só que eu não sabia que eu estava quebrando um princípio com isso. Eu coloquei Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, e achei que as tarefas do Senhor, o ministério, consequentemente, estariam como na escala de valores do reino, em primeiro ou segundo lugar. Então, para mim, era Deus e sua obra. E isso me trouxe consequências terríveis. E a bem da verdade, até hoje eu me vejo brigando com esses fantasmas. Se bem que hoje a minha alma está muito mais apaziguada. Exatamente pelo entendimento desse princípio. E é algo que a gente vê acontecer o tempo todo. Pessoas que colocam o trabalho acima da família, o ministério acima da família, e com isso sofrem consequências terríveis. Não conseguem ter uma vida de qualidade. Quantos e quantos homens de Deus, chamados por Deus, verdadeiramente vocacionados por Deus, não tiveram suas vidas arrasadas, porque não entenderam esse princípio. De que Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida, e em segundo lugar, a família. Você que é solteiro, tem pai, mãe, avô, avó, que especialmente precisam de você. Sua família precisa estar em segundo lugar na escala de valores do reino de Deus. Você que é pai, você que é mãe, você que é marido, você que é mulher, a sua família precisa estar em segundo lugar nessa escala de valores do reino de Deus. Não o trabalho, não o ministério. Mesmo que esse trabalho seja feito em nome do Senhor, mesmo que esse trabalho traga muita glória para o Senhor, a sua família precisa estar em segundo lugar. E deixa eu fazer uma pergunta para você: como é que está a sua família? Como se sentem seus pais em relação a você? Vocês, discípulos do Senhor, homens de Deus, como é que se sentem suas esposas em relação a você?
Como é que se sentem seus filhos em relação a você? Marco e Gleise não vale porque casaram agora. E quando eu perguntei, eles olharam um para o outro com um olhar de pombinhos assim, apaixonados. Amém, que o Senhor preserve assim. Mas e os demais? Tem muita gente pensando errado, e por isso agindo errado. A Bíblia diz que até quando a gente deseja se consagrar, nós que queremos viver para o Senhor, que fazemos a obra de Deus, e a gente quer ter um tempo de consagração, que seja em mútuo consentimento com o cônjuge. Amor, é o seguinte, vamos dar um tempo, eu estou querendo subir o monte, fazer um jejum, me consagrar. Aí Paulo diz assim, e que não seja por muito tempo, para que o inimigo não ache ocasião. Quer dizer, e às vezes a gente vê pessoas assim, nesse desejo louco de glorificar o nome do Senhor, negligenciando a atenção aos filhos, negligenciando a atenção ao cônjuge. Eu já ouvi mais de uma história da esposa ou do marido que se separou porque o homem queria ser anjo. Queria mais encostar na mulher, porque estava no outro patamar espiritual. Um dia, quando chegou em casa, a mulher foi embora. O cara era anjo. Não vá nessa não, meu irmão. Não vá nessa não, que isso aqui no Nordeste dá um azar da bexiga. Segundo lugar, cuide da sua família. Cuide da sua esposa, do coração dela. Tenha sensibilidade para perceber o que está acontecendo. Dê atenção aos seus filhos. Porque você é o maior referencial de Deus para a vida deles. Não vai ser o pastor. Não vai ser o profeta. Não vai ser o cantor. É você na sua casa que vai ser o maior referencial de Deus para a vida do seu filho. É por isso que quando Paulo está escrevendo a Timóteo a respeito das credenciais ou prerrogativas de um pastor, ele diz assim: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e que governe bem a sua própria casa, que tenha os filhos sob a sujeição e com todo o respeito. Porque se alguém não sabe cuidar da sua casa, como é que vai cuidar da igreja de Deus? Em segundo lugar, família. Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar. Terceiro lugar, trabalho. Trabalho. E essa teologia da prosperidade, essa distorcida, exacerbada, tem trazido uma ideia muito errada para muita gente. De que Jesus morreu para que eu tivesse vida fácil. Jesus morreu na cruz para que eu pudesse trabalhar pouco e ganhar muito. Olha que engano da bexiga. Trabalhar pouco e ganhar muito, isso mesmo. Mas trabalho é bênção, repita comigo. Trabalho, mais forte. Trabalho é bênção. É algo que pertence ao ser humano. A gente, enquanto estiver aqui, a gente precisa trabalhar, mas trabalhar com vontade, trabalhar com sonho, trabalhar com ideal, sabendo que o fruto do nosso trabalho nos dignifica. E o trabalho é uma ordem bíblica.
Efésios 4:28 diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Paulo chega ao extremo de dizer: olha, quem não quer trabalhar, também não coma. Porque eu não sei se vocês lembram, no movimento da igreja primitiva, eles chegaram a um ponto onde os irmãos pegavam suas propriedades e bens de acordo com a necessidade da comunidade, vendiam e colocavam lá aos pés dos apóstolos. Então, quem tinha necessidade de alguma coisa, podia recorrer a esse banco aí de auxílio. Só que, com o passar do tempo, alguns lobos começaram a entrar na comunidade. E aí eles queriam estar de casa em casa, comendo de graça, sem trabalhar, vivendo de papo, né? De bate-papo. Paulo diz: olha, quem não quer trabalhar, não coma. E nesse ponto existem duas dimensões. Há pessoas que são chamadas por Deus para viver exclusivamente do ministério. E essas pessoas têm o ministério como trabalho. Jesus, se referindo aos seus servos, ele os designa como trabalhadores para a sua seara. E aí Paulo diz que não se deve amordaçar o boi enquanto debulha, né? Não se referindo aos animais, mas àqueles que trabalham no ministério integralmente. Aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho. Mas há pessoas que são vocacionadas parcialmente para o ministério, essas estarão trabalhando secularmente e trabalhando em função do reino de Deus. O próprio Paulo, em circunstância específica, ele deixou de estar exclusivamente no ministério para ser um fazedor de tendas, mas logo que aquela necessidade passou, ele voltou a viver exclusivamente do ministério e vivia das ofertas do que era levantado em relação ao ministério. Mas o fato é que, em terceiro lugar, precisa estar o ministério, o trabalho, aquilo que você foi vocacionado para fazer. E não adianta você inverter a ordem das coisas, porque você vai encontrar desordem no seu viver. E Efésios 5 diz: tenham cuidado na maneira como vocês vivem, não como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Pastor, e eu que sou estudante? Você que é estudante, você encara os seus estudos como trabalho. Está aí nesse mesmo grau. Algumas pessoas têm o privilégio de só estudar. Outras não, têm que estudar e trabalhar. Porque a renda familiar não consegue suprir todas as necessidades. Mas independente disso, estudo e trabalho precisam estar nessa terceira posição na escala de valores do reino. Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, terceiro lugar, trabalho e estudo. E último lugar, quarto lugar, a igreja. A igreja no sentido da comunidade, da comunhão. Que isso não sirva de desculpa ou de uma má compreensão de levar alguém ao ponto de dizer que não precisa de igreja. Porque a própria palavra diz que nós não devemos deixar de congregar como é costume de alguns. Hebreus 10, 25. Mas que na escala de valores do reino de Deus, essa relação comunitária, ela deve estar em quarto lugar. Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, trabalho e ministério em terceiro lugar,
Quarto lugar, essa vida comunitária. Agora, todos esses 4 valores, eles precisam estar bem ativos e vivos na nossa caminhada. Não é algo que a gente possa simplesmente optar entre eles. Nós precisamos definir bem o lugar de cada um, a escala de valor de cada um. Um dos versículos que me chamam muita atenção, Provérbios 18, 1. Eu queria que você abrisse comigo aí. Provérbios 18, 1. O que é que diz aí? Aquele que se isola, ele busca o seu próprio interesse. E ele se insurge no final contra a verdadeira sabedoria. É por isso que eu acredito tanto em vida comunitária, irmãos. É por isso que eu acredito tanto em igreja. Um dos valores que o modelo discipulado apostólico tem me restaurado, a mim como pastor, é exatamente esse. Hoje eu não apenas tenho buscado crescer em relacionamento com a igreja, com o meu rebanho, mas Deus colocou um pastor sobre a minha vida. Alguém que está para me dar cobertura, alguém que está para algumas vezes me confrontar, para me olhar no olho e dizer assim: rapaz, isso aqui está errado, vá por essa via. Me permita compartilhar uma experiência aqui, Tiago, sem querer lhe expor, mas a gente estava no nosso MDA umas 2 semanas atrás, eu acho, antes do carnaval, lá na casa de Tiago, e a gente conversando sobre algumas coisas, de repente conversamos sobre ministério. E a gente conversando sobre ministério e tal, e aí falamos da realidade da Sal e Luz, como está hoje, e a Zona Sul, como está massa, está crescendo e tal. Aí de repente Tiago olhou para mim e disse: mas você é um pastor diferente. Na realidade, pastor Ivan, está sendo um pastor diferente. Ele está visitando, ele está chegando junto e tal. E aquilo foi como uma facada no meu coração. Pum. Eu não disse a Tiago, mas foi. Né? Eita caramba. Mas sabe de uma coisa? Depois de processar aquela palavra e aquela palavra descer no coração, aquilo acabou se tornando um bálsamo para mim. Por quê? Porque de fato a minha realidade hoje tem a ver com toda uma cultura e uma história na qual eu fui formado e que eu preciso reavaliar para ser conforme o padrão que a palavra nos diz. E como foi importante para mim ser confrontado. Você entende que ser confrontado não necessariamente é uma ofensa, é algo que vem para te denegrir, é algo que vem para te diminuir, não. Pelo contrário, é verdade que a confrontação nem sempre é confortável, mas ela vem para o nosso crescimento. Triste daquele que não tem quem o confronte. Triste daquele que não tem quem lhe diga a verdade na cara. Claro, a verdade em amor. Porque você vai permanecer no erro. Você vai permanecer no raso. Vai permanecer infantil. Vai permanecer da mesma forma como está. E não é essa a vontade de Deus. Por isso que a Bíblia diz que assim como um ferro afia outro ferro, assim o amigo afia o seu amigo. Esse atrito, muitas vezes, vem nos aperfeiçoar, vem promover crescimento.
Por que é que tanta gente foge do pequeno grupo? Por que é que tanta gente foge da célula? Por que é que tanta gente foge de ter um discipulador? Porque não quer ser confrontado. No fundo, tem medo de crescer. Crescer às vezes dói. Que a gente vai ter que se deparar com a realidade que a gente até agora tem negado. Mas isso é bênção para a nossa vida, irmãos. Por isso que eu não abro mão de igreja. Igreja não é uma opcional, não, de jeito nenhum. É essencial no meu processo de santificação, no meu processo de crescimento. É por isso que no MDA não há espaço para você escolher discipulador. Não quero ser discipulado por Alvinho, não. Porque Alvinho já viu minha falha de caráter e já tentou me confrontar. Aí eu digo, não, Alvinho é muito fraco. Eu quero ser discipulado por Marquinhos. Marquinhos não sabe de nada do problema que eu estou vivendo. É bom viver com Marquinhos, porque eu sei que eu não vou ser confrontado por ele. É por isso que na visão do MDA, o discipulado é como chuva, vem de cima para baixo. Foi Pedro que escolheu Jesus ou Jesus que escolheu Pedro? Hein? Foi João que escolheu Jesus ou Jesus escolheu João? É o discipulador quem vai escolher o discípulo. É ele quem vai dizer, meu filho, Deus colocou no meu coração o desejo de andar contigo. E você, quando receber um convite desse, meu irmão, entenda que Deus está querendo enriquecer tua vida. Deus está querendo promover crescimento em você. Deus está querendo fazer coisa nova e diferente. Quer te tirar desse status quo aí, de estagnação, para fazer de você um ganhador de vidas. Para que você venha dar muito fruto e fruto que permaneça. Por essas e outras, a igreja é tão fundamental. O pequeno grupo é tão fundamental. E um discipulador pessoal é tão fundamental. Mas para a gente concluir, na escala de valores do reino, em primeiro lugar, Deus, diariamente. Mas o senhor não sabe, pastor, é porque de 6 horas eu tenho que sair para estar na universidade. Bota o despertador às 4h30. Bota o despertador às 4h30, não tem problema não. Se fosse para assistir uma luta, você não ia fazer? Ia ou não ia? Ia. Ou você está dizendo que Deus de fato não é tão prioridade assim. Segundo lugar, família. Depois de Deus, abaixo de Deus, seu maior ministério é a sua esposa, é o seu marido. Mas é porque aquele traste nem crente é. Mas a Bíblia diz que a mulher santa santifica o marido. E é pelo seu bom testemunho que ele vai ser ganho para o Senhor. E se ele não quiser, Deus vai dar uma lapada bem fraquinha nele. Porque desde antes de ser crente que eu aprendi que Deus lança a rede. Lança a rede. E quando o peixe não quer, meu filho, ele lança um anzol. Dói. Pode distribuir todinho, mas vem. Então deixa essa história de negligenciar a sua casa, negligenciar o marido em nome da obra, porque esse é o sua segunda prioridade. Independente dele ser bom ou não. Terceiro lugar, trabalho. Peça a Deus, se você não tem um ideal, não tem um ideal de trabalho, não tem um ideal de atividade, de sonho, comece a orar em relação a isso, para você ver se Deus não compartilha com você. Comece a orar, para você ver. E não interessa se está aposentado, se não está, não interessa. No reino de Deus não tem lugar para aposentadoria, não. Não no sentido de estar de perna para o ar esperando Jesus voltar.
Sempre tenho que fazer, sempre tenho que se enriquecer na vida de alguém, sempre tenho que se continuar aprendendo, crescendo, desenvolvendo, porque na hora que a gente para de aprender, de crescer, a gente morre. E aí, em último lugar, a sua vida comunitária, sua relação com seus irmãos vai ser um reflexo da prática dessas prioridades. Aí você vai poder ser bênção para a vida de alguém. Alguém vai poder ouvir e ver o teu testemunho e dizer, poxa, eu queria ser como esse cara. Você pode olhar assim, mas dizer, pastor, é porque o senhor não sabe a minha realidade. O senhor não sabe quanto a minha vida é bagunçada. Meu irmão, eu poderia dizer a mesma coisa para você. Você não sabe de onde o Senhor me tirou. Você não sabe como Ele tem trabalhado na minha vida. Mas uma coisa eu posso dizer, eu nunca me acomodei diante de Deus. Sempre faço essa oração, Deus me ensina, Deus me conduz, Deus me governa. E funciona. Coisa boa é a gente ter a certeza de que temos o governo de Deus sobre a nossa vida. Eu não sei como está a sua realidade, qual é a sua realidade. Mas você sabe. Você sabe o que é que precisa ser mudado na sua vida em relação ao que foi compartilhado hoje à noite. Você sabe na prática qual é o lugar que Deus ocupa no teu coração. Você sabe como é que você tem tratado sua família, como é que você tem se portado no seu trabalho, na sua faculdade. Você sabe como é que você tem se relacionado com a igreja. É isso que vai determinar a sua qualidade de vida aqui. Como você atua dentro dessa escala de prioridades. E eu tenho certeza que o desejo de Deus é que você tenha vida e vida abundante. Vida plena. Uma vida onde você pode olhar assim e dizer, eu de fato sou muito feliz em todas as áreas com o meu Jesus. Vamos ficar de pé?